Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. A seguir, Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Olá, amigos da Web TV São Caetano, muito bom estar com todos mais uma vez. É o nosso Café com Fatos, encontro semanal, toda quinta-feira aqui na Web TV. Nossa cidade é o canal, discutindo os temas mais importantes, trazendo para pauta os assuntos que interessam diretamente à nossa vida. Vem tomar um café com a gente pela próxima meia hora, vamos trocar ideias, vamos compartilhar informações e aguardando sempre a sua participação. Você pode mandar a sua questão, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão aqui mesmo no portal da Web TV São Caetano, ou pode usar também as redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Boa noite, Leandro Amaral. Anderson Afonso, muito boa noite aos amigos da Web TV São Caetano, como de costume, toda quinta-feira acompanhando a nossa programação, repercutindo os principais temas da região e hoje, devido ao feriado, um programa diferenciado. Vamos deixar um pouquinho o factual de lado para fazer uma análise, algo mais profundo, ainda tendo em vista as recentes eleição geral, mas que tem impacto também nos municípios do ABC. E por isso, Anderson, um convidado especial hoje, pesquisador, socialista, Marcos Soares. Sociólogo, é verdade. Sociólogo, Marcos Soares. Se ele é socialista. Ele é socialista, eu estava com isso na cabeça, porque eu vou te falar, tem uma novidade daqui a pouquinho do PSB que nós vamos falar. Mas, Marcos Soares, estava falando aqui o nosso amigo da Web TV, Marcos Soares já é nome conhecido, fez uma análise do primeiro turno, participou da nossa cobertura intensa dos resultados, da apuração e está conosco aqui hoje novamente. Tudo bem, Marcos? Obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson. Obrigado pelo convite. Bom, e de cara vamos já falar sobre isso, Marcos Soares. Tenho ouvido muita gente nas câmaras falar exatamente isso. Olha, o Aécio ganhou em 5 das 7 cidades do ABC, inclusive nas cidades comandadas pelo PT, então isso serve de alerta para que os prefeitos petistas de Santo André, São Bernardo e Mauá ponham as barbas de molho para a sucessão que se apresentem daqui 2 anos. Pode fazer essa relação direta ou é precipitado? Em suma, eleição nacional é diferente de eleição regional? Eu penso que é diferente. E não me parece que uma eleição impacta a outra necessariamente. O eleitor lida com aspectos diferentes na hora de fazer a escolha na eleição nacional e estadual e na eleição municipal. A eleição municipal, os temas são os temas locais. É a iluminação pública, é o serviço de ônibus, né? É o atendimento no posto de saúde, a vaga em creche, são questões locais. É isso que faz a diferença na hora de decidir, avaliar o governo e decidir. A eleição nacional são os temas nacionais, né? Inflação, emprego, segurança, etc. Então, são questões que a administração local, municipal, não tem gestão. Então, a temática é diferente e, por esse motivo, o resultado da eleição nacional impacta muito menos do que se costuma avaliar. Basta fazer o retrospecto, né? 2012, por exemplo, nas cidades que você citou, em que os candidatos do PT foram eleitos, né? Santo André, Mauá e São Bernardo. Em 2010, a eleição nacional anterior a 2012, nessas 3 cidades, o candidato que venceu a eleição no primeiro e no segundo turno foi o candidato do PSDB, José Serra. Santo André, São Bernardo. Em Mauá, não. Mas nas demais cidades, São Caetano e não me lembro de Foi 4-3. Foi Rio Grande da Serra ontem. Foi 4-3 e essa 5-2 pro Aécio. Ou seja, uma eleição não impactou a outra. Por quê? Porque os temas nessas cidades nessas eleições foram os temas locais. Era a avaliação do governo local que influenciou. Então, por exemplo, era a boa avaliação do governo Marinho que garantiu a sua reeleição.
foi a má avaliação do governo Aydin que garantiu a eleição do candidato da oposição. Não, e muitas vezes, né, Marcos, a construção, né, para o telespectador, para o internauta que nos acompanha, a construção partidária, as forças políticas também são diferenciadas, né? Quer dizer, às vezes quem está junto em nível nacional não está junto na eleição municipal e vice-versa. Isso também personifica muito o voto, por isso que muita gente ainda vota na pessoa e não vota no partido, né, Marcos? Sim, e uma das jabuticabas do nosso sistema eleitoral é isso, né? No nível nacional você tem uma composição e no nível estadual e municipal, às vezes quem é aliado no plano nacional é adversário no plano local. E aí traz a necessidade do eleitor buscar outras referências para fazer. E até nós estamos aprendendo com isso, né? O governo Lula fez um arco de alianças, a necessidade que se viu naquele momento, e o próprio ex-presidente falava isso, a tal da governabilidade, né? Sem isso não ia conseguir tocar o país. Quantas legendas diferentes estão no arco de alianças do governo petista? E aí você vai para o nível municipal, todas elas esfaceladas, muitas vezes em conflito, né, Marcos? E muitas vezes no campo da oposição. Impressionante. Mas no caso do PT, Marcos, eu ouvi isso muito também na eleição, parece muito aquilo no futebol de ser corintiano ou anticorintiano. Então, por exemplo, eu sou corintiano e se eu não sou corintiano eu torço para qualquer um menos o Corinthians. E nessa eleição isso também foi evidenciado. Ou eu sou PT ou eu vou votar. Muita gente não votou no Aécio porque prefere o Aécio do que a Dilma. O pessoal votou no Aécio porque queria qualquer um que não fosse a Dilma. Não numa crise a pessoa da Dilma ou num desgaste a pessoa da Dilma, mas num desgaste que a imagem partidária do PT tem sofrido. Eu não vou nem entrar no aspecto aí do papel da mídia para isso ou não, mas como um todo. E aí eu pergunto isso em que sentido, para concluir? Em São Paulo, no segundo turno, a Dilma teve 36% dos votos. Mesmo com uma votação muito aquém do que se imaginava, ela teve 36%. E o candidato Alexandre Padilha teve metade disso, teve 18%. Dá para a gente dizer que nós temos mais lulistas do que petista? Ou que mesmo quem é petista não votou no Alexandre Padilha? E como é que explica isso? Essa é uma análise que ainda está sendo feita, né? Me parece evidente que há um desgaste bastante acentuado da imagem do Partido dos Trabalhadores, né? Isso é um fato, desde o mensalão, essa imagem, esse desgaste vem acontecendo. E aí eu tenho a impressão que ela veio impactar nessa eleição. Esse desgaste veio se transformar em rejeição de voto nessa eleição. Afunilou agora. Porque até então isso não havia repercutido. A eleição de 2010... Imagina, a eleição de 2006 não repercutiu, a eleição de 2010, a eleição de 2012 não repercutiu, repercutiu agora. E arrisco a dizer, como eu disse, é uma análise que ainda está sendo feita, ninguém conseguiu explicar isso ainda em detalhe. Mas eu arrisco a dizer que essa variável ela ganhou essa importância por outros aspectos, sobretudo pela questão econômica. A situação econômica que viveu um boom até 2010, ela veio diminuindo a intensidade, veio se depreciando, digamos, no governo Dilma, né? O crescimento baixo, o crescimento do potencial de consumo veio ou se estagnou ou começou a diminuir, ainda não repercutiu no emprego, mas muita gente diz que isso é quase inevitável, vai começar a repercutir, enfim. Então, essa queda do boom econômico que aconteceu nesse momento eleitoral, isso, digamos que contribuiu para que essa variável da corrupção, tão impactada na imagem do PT, retornasse e passasse a ser uma temática importante nessa eleição. Então, é falácia a gente falar, em qualquer eleição, qualquer cidade, o PT tem 30% dos votos. É uma falácia, isso caiu, virou um mito? Eu acho que para cada cidade é uma realidade diferente. Aqui em São Caetano isso nunca foi, não é isso? Sim. Em Mauá e Diadema sempre foi, não é isso? Então, isso... Depende eleição, muito do cenário de cada cidade. Isso muda bastante. Mas é fato incontestável que a imagem do Partido dos Trabalhadores no país inteiro foi negativamente
fortemente impactada do ponto de vista negativo. Isso é fato. Tá, e isso pode ser gancho para a gente sonhar em uma reforma política profunda no país ou não? Acho que isso é uma necessidade. E esse caso que nós estamos vendo desse escândalo do Mensalão, por exemplo, na minha opinião, traz esse assunto para a ordem do dia, né? Porque o que nós estamos vendo sobretudo, financiamento de campanha eleitoral. A origem desse tipo de escândalo está lá no financiamento das campanhas eleitorais, né? São as empreiteiras ganhando facilidades porque propiciaram facilidades no momento eleitoral. Não é isso? É disso que se trata. E, na minha opinião, o maior problema do nosso processo eleitoral é a forte presença do poder econômico nas eleições. É isso que nós precisamos, o país precisa lidar e precisa impedir que isso aconteça. Muitos candidatos ficam literalmente reféns dos seus financiadores, não é isso? Isso é fato. O país precisa lidar com isso e eu tenho a impressão que esse escândalo na Petrobras, traz esse assunto para a ordem do dia e nós vamos precisar debater isso. Profundamente analisar isso e, entre outras coisas, imaginar que nós não podemos ter mais gente de partido político em diretoria de estatal, né? A grosso modo, claro que isso tem que ser avaliado criteriosamente, mas qual o interesse que um partido tem na indicação de alguém numa diretoria de uma grande empresa, se não fazer alguma coisa relacionada ao financiamento público da próxima eleição, financiamento da próxima eleição que vai ser disputada por esse partido? Sinceramente, a população não pode pensar outra coisa, né, Marcos? Verdade. Agora, Marcos, ainda tem muitas questões, nós só vamos parar aqui, fazer um breve intervalo, tomar um cafezinho, na volta o Marcos vai continuar analisando o cenário, falar dos desdobramentos dessa eleição, do perfil do eleitor, enfim, tem assunto para mais de metro aqui, como diria já a personagem. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Alimentar-se bem é viver com saúde. A Prefeitura de São Caetano sabe disso e desenvolve um projeto de educação alimentar. Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida. Projeto São Caetano Alimentação Saudável. Experimente o gostinho de viver bem. Secretaria Municipal de Educação. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Vestibular USCS, inscrições abertas para cursos presenciais e à distância. Prova dia 7 de dezembro. Se ligue nos novos cursos para 2015. Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia de Produção, Odontologia, Psicologia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Segurança da Informação. USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Cresça com a gente!
Estamos de volta, esse é o Café com Fatos, rapidinho aqui, conversando com o sociólogo e pesquisador Marcos Soares, neste Café com Fatos especial, nesse feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, tratando de eleição, tratando de repercussão política, tratando de região do ABC, tratando de país. Que país a gente quer para os próximos anos, reforma política, necessidade de engajamento da população. Aliás, muito a gente falou, né, Marcos? Inclusive, você participou de um programa aqui onde a gente comentava as manifestações, né, um pouquinho antes da eleição, que impacto isso teria na eleição de 2014, né? Depois, passado aí o período eleitoral, o que você achou? Teve algum resultado que chamou a atenção a partir de toda a movimentação feita no ano passado ou não? Resultou no Congresso mais conservador desde 1964. Você acha que é resultado de toda a manifestação do ano passado? Acho que sim. Isso é um outro fenômeno que ainda não foi devidamente estudado, né? Mas eu, desde aquela época, fiquei com a sensação de que aquelas manifestações tinham muito mais, o sentimento presente era muito mais um sentimento conservador, digamos, do que progressista. A impressão que eu tive quando estive presente nas duas manifestações que eu estive e no monitoramento que nós fazíamos nas redes sociais. O discurso, o sentimento era muito mais um sentimento de rejeição à política, de um modo geral, e um sentimento mais de rejeição a ideias progressistas, a ideias de esquerda, digamos, mas ideias progressistas. Porque se falava eu não me sinto representado, isso. Porque queimava-se bandeira de partido, não foi isso? O Brasil é o meu partido. Enfim, era um discurso que negava a política, percebe? Tanto que tinha expectativa até de aumentar a intenção de voto branco, nulo, abstenção, e isso não se confirmou. Que negava a política e que questionava alguns aspectos da própria democracia. Isso tudo estava lá, mas era tudo muito difuso e difícil de perceber. É um fenômeno muito novo e de fato, é difícil de perceber. O fato de, ao final dessa eleição, passado as manifestações, passada a eleição, e nós termos tido como resultado um Congresso Nacional ainda mais conservador do que o anterior, me leva a crer que essa sensação que eu tive lá atrás não estava... Se confirmou. Se confirma, né? E esse sentimento antipetista, que esteve muito presente nessa eleição, também me leva a crer que o que nós vimos nas manifestações de 2013, e ao pensar nas manifestações de 2013 com as manifestações que nós estamos vendo hoje, pós-eleição, eu risco dizer que nós estamos assistindo ao ressurgimento da direita no Brasil. A direita, eu não diria organizada, mas a direita que sempre existiu, mas que passou a se manifestar. Como força de oposição, você acha ou não? Como força social, eu diria. Social. Isso, porque antes esse sentimento, por exemplo, de rejeitar ideias como Bolsa Família, por exemplo, não é isso? De falar em o culto ao self-made man, sabe? O sujeito tem que se fazer por si mesmo, ele não deve depender de ajuda do Estado. Ele tem que ser bem sucedido por ele próprio. O Estado não tem que interferir nessas coisas, não tem que ajudar quem não consegue se colocar no mercado de trabalho, não consegue estudar, enfim, que o discurso que nega a Bolsa Família, que nega as cotas nas universidades. Esse discurso sempre existiu, mas a partir de 2013 ele passou a ganhar corpo, a muito mais gente a justificar as suas posições políticas com esse tipo de discurso. Agora, Marcos, do ponto de vista democrático, a gente fala direto também que a democracia é bastante recente no Brasil. O fato de encerrar a eleição no segundo turno, a eleição mais disputada da história, houve uma divisão bastante acentuada ali de eleitores, mas passou a eleição, o presidente Dilma é presidente de todos, de quem votou e de quem não votou nela. E aí você vê movimentos pedindo já o impeachment, nem bem começou o segundo mandato, ou nem começou o segundo mandato, que se inicia dia 1º de janeiro, movimentos pedindo impeachment, movimento
por parte dos próprios partidos políticos questionando a credibilidade das urnas, pedindo auditoria da votação eletrônica, e aí você vê nas redes sociais, eu não confio na urna eletrônica, ou seja, não colocando o sistema partidário, mas o sistema político em xeque, a democracia em xeque. A instituição. De que forma isso pode prejudicar esse processo de consolidação que o Brasil vem passando da democracia? Então, é um teste, né, que a nossa democracia está vivendo nesse momento. Para ver se não se abala, né? Para ver qual é realmente a força dela. É um momento interessante esse. Que tem a ver com essa... que é resultado do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral, que produz um Congresso escandaloso, digamos, como esse que nós temos. É isso, obviamente que isso influencia esse sentimento de negação da política, é claro. Sim. Né? E que faz com que muita gente que não viveu o período da ditadura, por exemplo, passe a questionar a própria ditadura, exatamente, e a questionar a democracia. Marcos, mas se não se fez as reformas com esse Congresso que está aí, nós pioramos o Congresso, o que dá para olhar para o futuro, então? Dá para dizer que aí a gente pode voltar para as manifestações e dizer que quando o povo vai para a rua e se manifesta, ele faz com que o Congresso se mova. Pressiona. Isso. Então, uma mudança a partir de agora só vai acontecer se a sociedade civil se organizar. Isso, de fora para dentro. De dentro para fora, nada vai acontecer. Isso vale também para a reforma política. Principalmente para a reforma política. Não interessa para esse Congresso que foi eleito, na minha impressão, não interessa para ele mudar uma vírgula do que está aí. Não me parece que ele queira mudanças substantivas. Talvez uma mudança aqui e ali, superficial, mas uma mudança substantiva, por exemplo, financiamento de campanha eleitoral. Muitos dos congressistas eleitos têm compromissos com os seus financiadores. Então, será que eles vão querer mudar essa maneira de financiamento eleitoral? Talvez o que a gente tenha que apresentar à sociedade é de forma transparente o que é uma coisa e o que é outra, né? Propor à sociedade o debate. Porque a expressão financiamento público de campanha, ela não é, digamos, palatável, ela entra mal no ouvido. Isso é um desafio, de dizer para as pessoas o significado disso. Por que é melhor ter o financiamento público do que o privado? O financiamento privado faz com que coisas desse tipo aconteçam, como esse escândalo da Petrobras. Mas aí o cara vai dizer, mas eu vou pagar, vai sair do meu bolso, podia ir para a saúde, educação, vai para a campanha de político. Então nós vamos precisar, o desafio é dizer, convencer o eleitor que, no fundo, ele já paga com a corrupção, com o mau uso do dinheiro público, etc. É mais barato você tirar o poder econômico do sistema eleitoral, das eleições e da política, ou pelo menos dificultar muito mais a presença do poder econômico na eleição. Vale muito mais a pena você financiar, até porque as eleições seriam muito mais baratas quando você tomar essa decisão, não é isso? Os partidos, os candidatos serão obrigados a fazer campanha com muito menos do que fazem. Olha, mas vou torcer muito para que a gente consiga produzir debates desse tipo a partir de agora, né? Porque tem uma outra questão que dá para aprofundar, e aí dá para fazer vários cafés com fatos a respeito. Muito se falou sobre a fragilidade da oposição durante o governo Lula, por exemplo, né? A falta de articulação, as dificuldades para a oposição se marcar posição, vamos dizer, efetivamente, né? Para reforçar a expressão. Agora, com o equilíbrio da eleição no segundo turno entre Aécio Neves e Dilma Rousseff, ensaia-se uma oposição talvez um pouquinho mais fortalecida. Não sei calcada em que pilares, né? Baseado naquilo que você falou até das manifestações. Mas pode ter um fator positivo aí, a gente produzir, estimular um debate mais rico na população. Não sei se a gente pensando positivo, talvez pudéssemos imaginar isso, né? Eu espero que sim. Embora eu não veja sinais de que isso esteja acontecendo. Não. A impressão que eu tenho é que a oposição está sinalizando ter uma atuação muito menos responsável do que nós gostaríamos. Uma pena. Muito menos interessada em fazer esse tipo de discussão do sistema político, por exemplo, e apontar para uma discussão mais moralista, digamos, né? Ou de questionar aspectos da própria democracia como esse,
foi o PSDB que entrou com uma representação pedindo uma auditoria. E o próprio Aloysio Nunes estava no meio das manifestações. O senador Aloysio Nunes estava nas manifestações que estão pedindo intervenção militar. Então, me parece que algumas lideranças importantes estão radicalizando para um caminho que não é bom. Eu sinto falta no Brasil hoje, oposição e governo, sinto falta de lideranças mais serenas, lideranças de centro, mais serenas, que chamem a discussão para a institucionalidade, para a racionalidade. O clima está muito irracional. Nesse contexto, Marcos, de liderança, teoricamente, pelo resultado eleitoral, caberia ao senador Aécio Neves liderar a oposição. Mas pela votação que se teve em São Paulo e pela própria reeleição, como se deu do Geraldo Alckmin no primeiro turno, ele também tem feito investidas, não só aqui. Tanto que uma das primeiras agendas foi diretamente em Brasília tratar com a presidente Dilma questões relativas à crise hídrica em São Paulo. A quem caberá esse papel na oposição? Aécio Neves ou Geraldo Alckmin? Tendo em vista que os dois são cotados para 2018. Essa é vai ser interessante acompanhar isso. Veja. Eu disse que uma parte da oposição está radicalizando o discurso para criar crises, não é isso? Insistindo em criar uma crise. E uma outra parte, me parece que é mais ponderada, aceitou o resultado, não é isso? Me parece que vai fazer uma discussão, vai manter a sua posição na oposição, mas uma oposição legalista, digamos. A minha sensação é que esse segundo caso é que vai prevalecer. Que seria o Geraldo Alckmin. E, nesse sentido, a liderança que despontaria, se isso se confirmar, é a de Geraldo Alckmin. A impressão que eu tenho é que um discurso como esse que Aécio Neves tem feito tem tiro curto. Não me parece que ele vai conseguir agregar apoio suficiente para se manter como liderança nacional durante muito tempo com um discurso tão radical como esse. E aí, Geraldo Alckmin teria muito mais possibilidade de exercer essa liderança, mais racional. Como passa rápido aqui. Tinha que falar de pesquisa ainda. O Marcos Soares está convidado para voltar. Não é nem mais convidado aqui, já virou colaborador, viu, Marcos Soares? Faz parte do time já. O Marcão já faz parte do time aqui, colaborador em várias iniciativas da Web TV. É uma figura com a qual a gente tem um contato estreito e aprende sempre quando conversa com ele, né? Esse aí é sociólogo, pesquisador e professor dos jornalistas aqui na região do ABC. Sempre muito ponderado, analisando, observando e orientando. Marcos Soares, obrigado mais uma vez pela presença aqui, viu? Prazer. Até a próxima. Um abraço. Obrigado ao Marcos. E nós vamos embora, né? Isso. Vamos aproveitar o restante do feriado agora, né? É isso mesmo, gente. Grande abraço a todos. A gente volta, então, na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o Canal, e a qualquer momento, durante a nossa programação em horários alternativos. E vamos agora sair daqui, tomar café onde? Isso, Café São Martim, aqui com a Aline. Lembrando que tem café, mas você tá com uma fome, igual a gente sai do programa aqui, o abacate, o pessoal aqui não gosta muito de dar salgado para a Aline dá. Então tem salgado, doce, bolo, tudo que você quiser. Vem aqui do lado do Web TV, fala para a Aline que você assistiu o Café com Fatos e vai ser tratamento VIP, viu? Só acompanhar aqui conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.